Olá pessoal, tudo bem? Se eu te perguntar hoje qual o maior nome, maior líder da oposição ao presidente Jair Bolsonaro, qual nome você diria? Talvez eu diga de forma diferente de você e talvez você acabe percebendo que hoje o grande líder da oposição contra o presidente Jair Bolsonaro chama-se Felipe Neto. Isso mesmo, aquele youtuber chamado Felipe Neto, que até outro dia tratava de assuntos relacionados aos jovens, discutia com os jovens apenas sem tratar do ponto central aí do que a gente está falando, da política, mas que com o tempo foi alçado essa posição de um dos grandes críticos do governo e é daquele que mais tem debatido questões relacionadas ao governo de Jair Bolsonaro. E é curioso porque quem colocou ele nessa posição de líder da oposição ao governo foi justamente o presidente Jair Bolsonaro e o seu grupo político, né, que passou a atacar duramente o youtuber e fazer inclusive denúncias contra ele falsas, né, relacionando ele à pedofilia, o que gerou aí uma necessidade de que ele aparecesse cada vez mais para discutir esses assuntos. Não por acaso o Felipe Neto foi ao Roda Viva, foi chamado pelo New York Times para tratar um pouco sobre o governo de Bolsonaro e também do governo Trump, deu entrevista no Jornal Nacional, deu entrevista na Globo News, foi participar de um debate com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e agora vai participar de um debate na Câmara com o presidente Rodrigo Maia. Isso não é pouca coisa, né? Alguém que é tratado dessa maneira na imprensa e no meio político já pode se considerar um grande líder político, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Não significa que ele vai ser candidato a nada, ele tem dito que não pretende ser candidato, nem nada. Mas é curioso como ele, que mesmo dizendo não ter nenhuma pretensão, hoje já recebe muito mais atenção no meio político e é muito mais falado do que, por exemplo, o Luciano Huck, que é colocado como eventual candidato à presidência no futuro, né? Hoje praticamente desapareceu aí das manchetes o Luciano Huck e fala-se muito de Felipe Neto, que tem sido retuitado e tratado por várias figuras da esquerda, embora lá atrás também tenha feito muitas críticas ao governo, aos governos de esquerda, né? Essa guinada se deu principalmente para, né, não estou dizendo do público dele, mas principalmente para a população em geral, quando ele fez aquela ação de comprar livros da Bienal lá no Rio, que o prefeito Marcelo Crivella queria proibir, né? A partir daquilo, houve uma briga com o setor conservador, principalmente com o Silas Malafaia, o pastor, e a partir disso ele ganhou relevância nesse debate político também, que ele já vinha fazendo, já tinha uma relevância muito grande dentro do seu segmento e com os jovens, né? É interessante dizer que com o tamanho da estrutura que ele tem, o tamanho da força orgânica que ele tem nas redes, ele consegue enfrentar esse duelo com contas inautênticas, robôs, que outros políticos e outras pessoas não conseguem. E por isso também explica por que ele continua em relevância e continua, e parece nesse exato momento, mais ganhando do que perdendo a batalha. É óbvio que nós estamos falando aí de notícias falsas, de ameaças que foram feitas a ele, e isso não pode ser minimizado de maneira nenhuma. Mas, por outro lado, esse grupo que faz esse tipo de coisa acabou alçando ele ao centro do debate. Me lembra um pouco a situação do Bolsonaro lá atrás, que era um político, né? Embora sejam completamente diferentes, era um político irrelevante que foi alçado à posição de político relevante justamente pelas críticas dos seus opositores à época, né? Quem está no governo devia preocupar um pouco mais com as ações que são feitas de governo. Quando quem está no governo resolve atacar alguém, esse alguém acaba se tornando líder de uma oposição a ele, principalmente se for alguém com a relevância na internet que tem o Felipe Neto. Vamos ver até onde vai essa força a ponto de ele conseguir conduzir, de certa forma, o debate, né? Ninguém precisa ser candidato para conduzir o debate político no Brasil, mas com a força política que você tem, você consegue afetar as opiniões, principalmente de um público que é cada vez maior, né? O país cada vez tem mais jovens, esses jovens estão entrando estão entrando na idade de votar, e isso faz muita diferença nas eleições futuras e no debate político do futuro. Um abraço para vocês e até mais.